Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer o convite da professora Tatiana para estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a orientação profissional, e queria me apresentar. Eu sou a Laura Gomento Menestrina, sou psicóloga clínica, e além de trabalhar com atendimento em psicoterapia para adolescentes e adultos, eu também trabalho com orientação profissional e faço parte de um projeto de extensão na área desde 2017. Então, eu queria começar refletindo com vocês a respeito do trabalho. Então, não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quando a gente se apresenta para alguém, por exemplo, a gente fala o nome e fala com aquilo que a gente trabalha. E pergunta do outro também com o que ele trabalha. A gente também passa muito tempo no trabalho. Isso no nosso dia a dia, né? Então, teoricamente, a gente teria que despender 8 horas de sono e 8 horas no trabalho. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Na verdade, inclusive, o trabalho ganha, né? A gente acaba despendendo tempo se deslocando para o trabalho, pensando no trabalho, fazendo coisas de trabalho em outros momentos, né? E, além disso, a gente também fala de trabalho durante a nossa vida como um todo, né? E a orientação profissional, ela trata justamente disso, porque ela envolve tanto a escolha da profissão, quanto o planejamento de carreira, quanto o preparo para a aposentadoria. Então, o trabalho, ele perpassa a nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e também a nossa vida como um todo. Achei importante trazer isso para vocês, e achei importante também falar sobre um pouquinho, né, do que é a orientação profissional de uma forma bem breve. Então, ela é um pensar com um auxílio nesses momentos decisivos que são muitas vezes conflituosos e que geralmente acontecem na passagem de um ciclo educativo a outro. Em relação à escolha, que é o que eu vim falar para vocês hoje, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nenhuma escolha acontece sozinha, nenhuma escolha acontece do nada. Ao contrário, ela é delimitada por vários fatores. Então, por exemplo, o leque de opções que nos é oferecida é delimitada pela nossa classe social, tem a ver com os nossos interesses e habilidades. Então, muitas pessoas podem achar que vão melhorar de vida através do estudo. Tem também a questão das expectativas dos pais a respeito de qual curso tem mais prestígio para os filhos fazerem, quais as habilidades e interesses que a gente tem, o que, que a gente gosta de fazer, o que, que a gente é bom. Como é que está a questão do mundo do trabalho, a questão do emprego, se eu poderia só escolher um curso e estudar, ou se eu necessariamente precisaria trabalhar, como é que está o investimento em educação, se tem é, políticas públicas de acesso e de permanência na universidade. Então, assim, aqui também é importante um parênteses, né? Estou falando de universidade, eu vou falar várias vezes sobre universidade com vocês, mas quero que vocês entendam que não existe só faculdade e depois a gente volta para isso, né? Que vamos falar porque vocês estão na faculdade. E aí, a adolescência, eu sei que vocês já tiveram aula sobre isso, ela é um período de crise. Crise no sentido de que é uma transição de criança a adulto. Então, tem uma ruptura de uma forma de ser e um reajustamento a uma nova forma de ser. E o trabalho seria, então, uma forma de ascender a esses papéis sociais adultos. E a universidade para o adolescente, ela é sede de uma cultura tão estranha e desconhecida quanto o próprio mundo adulto. E se espera, então, que ela vá preparar o adolescente para ser um adulto. Isso gera, claro, muita ansiedade, porque além de ter que escolher o curso, ele sabe que ele vai passar por esse período na vida dele em que ele vai estar sendo teoricamente preparado para ser adulto. Né? E aí eu queria propor um exercício para vocês, né? Queria que vocês, eu sei que não faz tanto tempo que vocês entraram na faculdade assim, mas queria que vocês relembrassem como é que foi isso, como é que vocês estavam, se vocês estavam ansiosos, se vocês estavam entusiasmados, o que vocês tinham mais curiosidade de conhecer, o que vocês tinham mais receio, como é que as outras pessoas falavam que seria esse momento, né? A Udesc, ela é muito conhecida pelas pessoas e às vezes alguma pessoa comenta alguma coisa do que você pode encontrar. E queria que vocês fizessem um exercício de relembrar isso, né? Que daí a gente também relembra a nossa própria adolescência e também tem um pouco mais de empatia com quem está passando por essa fase. Em relação à definição da identidade, ela é consolidada também na adolescência, e a identidade pessoal, ela tem dentro dela a identidade profissional, isso é muito importante. Então, tem 3 etapas desse processo, né, de estabelecimento da identidade profissional, que eu queria falar para vocês. Então, a primeira delas é o crescimento, que acontece na infância. Então, primeiramente, a profissão, ela é exercita sob a base da fantasia. Depois vem os interesses, que tem um plano principal, e depois na escola a criança consegue se experimentar, se desenvolver em várias capacidades. Depois tem a exploração, em que tem o exercício de alguns papéis profissionais,
a correlação disso com aspectos da realidade e depois a eleição de um campo da realidade como escolha profissional, que é justamente isso que a gente está falando do adolescente. E também, por fim, tem o estabelecimento, que é o momento em que você, dentro da área que você escolheu, você acaba se aprofundando um pouco mais. Essa questão, por exemplo, que pós-graduação eu vou fazer, como que eu vou trabalhar, de que forma trabalhar. Tem também a parte de estabilização, né, cristalização ou manutenção, e nisso é o exercício da profissão durante um longo período de tempo. E por fim, tem a parte da desaceleração e preparação para aposentadoria, que é o adulto maduro, né? E a gente não tem como falar sobre a escolha da profissão sem falar sobre a elaboração de lutos, porque decidir implica sempre deixar para trás alguma coisa. Então, no caso do adolescente que está escolhendo, quando ele escolhe, ele deixa de ser adolescente, ele vai ter essa entrada, essa transição gradual para o mundo adulto. Tem também as fantasias de onipotência, de que poderia seguir todas as profissões. A gente sabe que é possível fazer um curso, dois, talvez até três cursos, mas não dá para exercer todas as profissões e fazer todos os cursos que a gente tem interesse. Então, isso também acaba tendo que ser elaborado. Também, a nossa segunda opção, né, ela também fica para trás e a gente não consegue ser outro profissional nesse primeiro momento. E também tem a questão dos pais, das expectativas que eles têm e também que eles talvez não tenham sido pais de adolescentes ou talvez não foram pais desse adolescente nesse período de escolha. Então, os pais também mudam e é um outro luto para elaborar. Uma outra questão também é que tem muita ambivalência, então, né, nessa elaboração de lutos, porque você está escolhendo quem você é e ao mesmo tempo quem você não é. Quem você quer ser e ao mesmo tempo quem você não quer ser. Quem você se permite ser e ao mesmo tempo quem você não se permite ser. Uma outra questão também relacionada à orientação profissional, à escolha, enfim, que eu imagino que a maioria de vocês deve ter tido contato, é o teste vocacional. Então, eu queria desmistificar algumas coisas. Primeiro que quando a gente está falando em vocação, a gente está pressupondo um dom. E isso seria para colocar o homem certo no lugar certo. Mas quando a gente entende um ser humano como um objeto, como um sujeito, ao invés de um objeto, a gente passa a verificar nele a possibilidade de escolha. Então, mesmo que você não tenha todos os requisitos para aquela atividade que você está querendo fazer, é possível que você escolha aquilo e que, com um pouco de treinamento, de habilidades, enfim, você consiga exercer aquela profissão tão bem quanto se você tivesse aptidão naquilo. Né? E aí a questão da radiografia também. É um exemplo, né, para vocês pensarem que, por exemplo, quando você vai ao médico para fazer e ele pede uma radiografia, a radiografia em si ela não vai curar a sua dor, ela só vai ser um guia para o tratamento que o médico vai prescrever para você. Então, o teste funciona mais ou menos assim. Os testes em orientação profissional, na verdade, eles atuam mais como um caminho assim a seguir para o profissional e que não necessariamente não, na verdade, de forma alguma vão dizer qual profissão que você deve seguir. Pode falar das áreas, pode falar das suas habilidades, das suas competências, mas a ideia é que não tem uma profissão fechada justamente porque a pessoa pode escolher outra coisa, mesmo que teoricamente melhor para ela fosse outra coisa. Então, é isso, né? Não existe uma coisa certa, né? Uma coisa definida para a gente fazer, porque senão também a gente está falando em vocação. E aí, mais importante do que escolher só a profissão, né, é você escolher o seu futuro. E isso depende da capacidade do indivíduo de tomar decisões de forma autônoma. E para isso a gente fala sempre em projeto de vida. Um dos aspectos importantes, né, acho que talvez um dos mais importantes do projeto de vida é o autoconhecimento. Porque a gente pode, à primeira vista, achar que a profissão que o adolescente quer seguir, as carreiras em que ele está em dúvida, são muito diferentes, muito incompatíveis. Mas para ele, pode ser que elas representem exatamente a mesma coisa. Daí a importância de conhecer, do adolescente conhecer as suas habilidades e os seus interesses, saber daquilo que ele é bom, daquilo que ele gosta, saber os valores, as expectativas que ele tem com essa profissão. Então, o que eu espero obter com a minha profissão? O que significa para mim ter sucesso profissional? Isso são coisas muito relevantes e que ajudam, né, nesse processo de escolha. Então, para a gente pensar um pouco, eu trouxe essa tirinha aqui. Uma menina fala para a mãe: Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. E a mãe pergunta: Para quê? E aí a menina responde: É para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então, o autoconhecimento ele é importante
a tal ponto que se a gente não sabe bem por que a gente quer tal coisa, não entende as nossas razões, as nossas questões, a gente acaba sendo muito influenciado pelos outros, o que nos leva a um outro fator, que é a independência. Então, influências não são necessariamente ruins. Os ídolos, os amigos são muito importantes nessa época da adolescência, mas é importante refletir até que ponto vai essa influência deles, né? O que tem de seu também na escolha dessa profissão. Porque, geralmente, existem modelos, existem pessoas de referência, e que o adolescente acredita, por exemplo, né, que aquela pessoa que ele gosta, que tem a determinada profissão que ele quer, tem alguns poderes que ele gostaria que fossem seus. Não tem como o adolescente se transportar para o futuro, mas ele imagina que aquela pessoa que tem a profissão que ele gosta já está no futuro e representa ele próprio daqui a algum tempo. Então, tem a influência, não dá para negar, mas na verdade a gente tem que ter uma certa independência em relação a todas essas influências que nos atravessam. Outra questão também é a família. Se a família apoia, se ela repele ou se ela é indiferente ao processo de escolha profissional do adolescente. Então, assim, a gente pode imaginar, né, que o pior cenário possível seria os pais, enfim, os familiares, quererem obrigar o adolescente a seguir uma determinada profissão. Mas, quando eles delegam ao adolescente toda a responsabilidade, não tomam conhecimento do curso que ele quer fazer, dizem que ele pode escolher o que ele quiser, o adolescente acaba ficando mais chateado, mais angustiado, com mais raiva e mais culpa em relação à própria escolha. Então, não dá para negar que a participação e referência da família é fundamental nesse processo. Outro ponto também é conhecimento da realidade profissional, em que o adolescente vai comparar suas expectativas realistas e irrealistas com a profissão, né? Saber se elas estão corretas, enfim, e se as distorções, os preconceitos dele, as informações parciais, se elas têm ou não a ver com a realidade, geralmente não, e porque isso é importante porque elas expressam não só os pontos de vista pessoais do adolescente, mas também da classe a que ele pertence, dos grupos que ele frequenta, de toda a sociedade. Então, aqui cabem algumas perguntas de ordem mais prática. O que existe que não é a faculdade? Já comentei com vocês um pouquinho antes. Que, de repente, a profissão que o adolescente quer, ela não precisa ter um curso superior. A faculdade não necessariamente serve a todo mundo. Então, quem sabe um tecnólogo, seja o que ele procura, de repente um profissionalizante, de repente um técnico, existem várias possibilidades. Não é, nem todo mundo precisa fazer faculdade, ninguém é obrigado a fazer faculdade, né? E qual que é o objeto e finalidade das profissões desejadas, quais as técnicas e instrumentos que elas usam, qual a demanda de trabalho. Aqui cabe também questionamentos em relação ao curso, né? Existe esse curso na minha cidade? Eu posso fazer à distância? Eu preciso me mudar para fazer? Eu vou ter dinheiro para me manter em outra cidade? Eu vou precisar trabalhar para me sustentar nessa outra cidade? Ou eu consigo só estudar e tá ok, meus familiares têm essa grana para me ajudar? Como é que funciona isso, né? Qual que é a grade do curso também? Uma pergunta super importante, né? Para antecipar um pouquinho do que vai vir depois, né? E aí acaba também reduzindo um pouco da ansiedade, porque daí você já tem uma noção do que vai vir e sabe se isso tem a ver ou não com você. E os dois outros pontos são a determinação e a responsabilidade, no sentido de que o adolescente precisa saber que chegado o momento de escolher e que a escolha é intransferivelmente dele e passa a empreender ações para efetivá-lo. Em resumo, então, pessoal, a vida profissional é repleta de outras escolhas, né? Escolher o curso superior, enfim, nesse caso, né? Não encerra as escolhas que a gente tem, né, na vida profissional, e por isso a gente nunca pode falar na escolha certa, a gente tem que falar sempre na melhor escolha possível para o momento, porque a gente vai mudando ao longo da vida e, de repente, não faz mais sentido aquela profissão que a gente escolheu, então sempre é tempo de mudar. O importante é que a gente supere esses conflitos relacionados à escolha e não negue eles, né, porque escolher é difícil, viver é difícil, mas ao mesmo tempo também é possível. Então, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Nesse momento, não vou conseguir responder, mas se vocês quiserem, né, vocês podem mandar essas perguntas e depois eu respondo, faço um novo feed para vocês. De repente, a gente pode pensar em alguma coisa. E queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham curtido, né, tenham aprendido alguma coisa com isso que eu falei e que tá o meu contato. Obrigada, gente. Tchau.